extremamente satisfeita de estar aqui entre amigos, entre ex-alunos, entre eternos alunos, e ver que no Encontro Internacional sobre a Qualidade de Vida no Trabalho, nós tivemos a oportunidade de introduzir um tema que eu acredito é um dos temas mais importantes para se pensar a empresa do próximo milênio, que é o tema da responsabilidade social das empresas. Nós temos aqui duas pessoas que têm uma vivência muito importante, tanto do ponto de vista do desenvolvimento teórico desse tema, quanto do ponto de vista de estar com a mão na massa fazendo a prática desse tema. À minha direita, nós temos o professor Sakamoto, professor da Fundação Getúlio Vargas, e que também é professor dos programas de MBA aqui da universidade. E à minha esquerda, nós temos o amigo Maneto, que está na superintendência do Instituto Ethos, o mais jovem instituto desta área de organizações do terceiro setor, e um instituto de muito sucesso, porque está conseguindo agregar empresas em torno da proposta de responsabilidade social. Nós tentaremos fazer duas exposições breves, de cerca de 15 a 20 minutos, e eu gostaria de lhes falar um pouco, como diretora que sou do Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor aqui da universidade, dos trabalhos de pesquisa que temos realizado, que tem identificado projetos de responsabilidade social extremamente importantes que estão sendo realizados pelas empresas e que são muito mal conhecidos. Dentre eles, uma pesquisa que, na verdade, está sendo encerrada esta semana, quer dizer, o relatório não está nem saindo do forno, ainda está dentro do forno, né? Que é a pesquisa que nós fizemos com o Programa Voluntários, o GIF, o SENAC e o CIEE, a respeito de programas de voluntariado empresarial. Então, eu gostaria de contar com um pouco da paciência, eu sei que vocês estão cansados, e muito da atenção dos senhores para debatermos esse tema que se mostra, quem estava aqui há cerca de uma hora atrás e assistiu à última mesa, a penúltima mesa, sabe que eu estou falando de que esse tema se mostra um dos temas mais atuais, mais essenciais para se pensar a empresa desse futuro tão próximo que nós temos que construir, que é o próximo milênio. Eu vou passar a palavra ao professor Sakamoto e, em seguida, ao Valdemar para fazerem as suas apresentações. Professor. Muito obrigado. Vamos começar com a conclusão minha. A definição da qualidade de vida no trabalho muda de uma geração para outra. Muda porque o conceito de competitividade muda de uma geração para outra. Tratar o assunto da qualidade de vida no trabalho como se fosse a pregação de alguém de setor de benefício do departamento pessoal já é ultrapassado. Eu vou citar 3 casos mais recentes para ilustrar desse ponto de vista. Um dos livros mais comentados pela mídia brasileira ultimamente é o ensaio de Francis Fukuyama, intitulado A Grande Ruptura. E conforme Fukuyama, a escalada da criminalidade, a desagregação da família e a falta de confiança em instituições como o Estado e a religião indicam o desalinhamento dos valores comunitários do mundo industrializado. A agregação de tais fenômenos caracterizaria uma grande ruptura
da era industrial para a pós-industrial. Entretanto, para ele, o futuro da era pós-industrial é positivo. Isto porque, simultaneamente à ruptura, a grande reconstrução já estaria sendo realizada. São duas as fontes de confiança de Fukuyama num futuro positivo. A primeira é a natureza não predatória do ser humano, que está sempre à procura de convivência comunitária. A segunda é a ordem econômica de nova competitividade via cooperação autodisciplinada para benefícios mútuos. Essa grande reconstrução exige enormes esforços no sentido de executar uma série de rupturas com dogmas considerados irrefutáveis no passado. As duas ideias, uma, a grande ruptura, outra, a grande reconstrução, estão sendo convividas. Isto quer dizer que dois movimentos paradoxos estão em andamento. O mundo de hoje é certamente um mundo de paradoxos. E nós temos que considerar os paradoxos da existência como parte da discussão da qualidade de vida no trabalho. Recentemente, o professor Russell Ackoff, considerado como o mestre de Peter Drucker, passou por aqui no Brasil. E o Peter Drucker diz o seguinte: ele estima que 90% dos chefes americanos se sentem orgulhosos em afirmar que seus subordinados sabem mais, enxergam mais longe e que são capazes de fazer o trabalho melhor que eles. É um depoimento que atesta a grande reconstrução em andamento, e isso significa que os subordinados nos Estados Unidos hoje em dia gostaria de ter a qualidade de vida no trabalho que permitam eles superarem seus chefes. O terceiro ponto que eu gostaria de comentar é sobre a geração Y. Geração que tem maior idade hoje em dia de 20 anos. E a revista Exame, na sua edição de 16 de junho, deu um destaque à geração Y. E conclui que a geração digital é muito mais crítica que as gerações anteriores. Eles são difíceis de convencer e mais ainda de enganar. Para eles, trabalhar, aprender e se divertir são uma coisa só. Trata-se da primeira geração efetivamente pós-moderna, por romper com o projeto de lógica e de racionalidade que o iluminismo cunhou para o mundo. Isso quer dizer que, na próxima década, quando essa geração vai começar a entrar no management de empresas, eles vão exigir como parte da qualidade de vida no trabalho, trabalhar, aprender e se divertir como uma coisa só. Isso me leva às seguintes proposições.
história mundial do período após o término da Segunda Guerra Mundial aponta que estamos indo de um mundo de baixa liberdade econômica, como no tempo da geração de silêncio, para um mundo de alta liberdade econômica, como no caso da geração Y. As diferentes características de cada nova geração têm sido um dos fatores dessa evolução. As 5 gerações convivem no mundo de hoje. São a geração de soldados, a geração silenciosa, a geração baby boomers, a geração X e a geração Y. Cada geração tem uma visão e conceitos próprios de competitividade gerencial. Isto resulta em considerar a filosofia de vida no trabalho também de forma bem distinta para cada época. Por exemplo, a geração de soldados e a geração silenciosa tratam a qualidade de vida no trabalho como um assunto do setor de benefício do departamento pessoal. Para a geração digital, o mesmo tema será visto do ângulo da diretoria de recursos humanos, visando resultados e não mais como um centro de custos, em sintonia com a estratégia da empresa. Já na próxima década, as estratégias cooperativas incorporarão novos ingredientes, tais como o capital intelectual e a competência de gerir diversidades. Deverá surgir, pois, a nova filosofia de qualidade de vida no trabalho. Isto significa que as pessoas vão trabalhar com e não mais para alguém. Em resumo, as parcerias de responsabilidade social referentes à qualidade de vida no trabalho deverão acompanhar a evolução do mundo de baixa liberdade econômica para o mundo de alta liberdade econômica. Para os trabalhadores que têm pouca consciência de identificar a qual geração pertencem, que podemos chamar de os não geração, o tema deverá ser tratado à parte. A quantidade desses trabalhadores, porém, deve declinar na próxima década, que será ainda mais competitiva que a atual. Eu tenho gráfico para mostrar, mas eu acho que eu vou dispensar a apresentação do gráfico devido à premência do tempo. A única coisa a mais que eu gostaria de comentar é sobre a minha participação no simpósio que ocorreu aproximadamente um ano atrás em Cambridge, Massachusetts. Se reuniram mais ou menos 350 jovens entre 30 a 45 anos da idade, e o simpósio tinha título de Virtual Corporate University. Todos 350, ou pelo menos a maioria, acha que na próxima década não gostaria de trabalhar mais para alguém. Ficar dentro de 4 paredes de uma empresa é coisa do passado. E que a missão deles seria de trabalhar com alguém.
citando um caso, eu participei de uma sessão onde discutia o assunto de Virtual Corporate University, empresa universidade virtual, com 3 representantes de governos estaduais. Eu acho que pode dispensar esse. Sim. É muito difícil de ler. 3 universidades de 3 estados. E se nós pudéssemos transportar a ideia, é mais ou menos o seguinte: por que a gente não discute a melhor maneira de atrair e implantar as montadoras aqui no Brasil com a interferência imparcial das universidades? Isso é, se o Brasil tivesse feito esse tipo de discussões, não teria ocorrido o caso do Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais tivessem reunidos com as universidades capacitadas para discutir esse tipo de assunto, o Brasil teria saído muito bem. Apenas que essas universidades têm que ter capacidade de, digamos, dar 4 tarefas para alunos, e alunos devolvem seus trabalhos de lição de casa para o professor com 5 respostas. Isto é, se os alunos devolverem as lições de casa com 4 orientações do professor, eles levariam a nota baixíssima, porque não adicionou nada. Isto é, professor dando 4, devolvendo 4, isso é texto de memória. E não se trata de uma educação. Já que nós vamos precisar muito de destruição criativa ao entrar na próxima década, nós temos que rever completamente o papel da educação. Immanuel Kant uma vez disse: existo, pois enxergo. Agora, quem trata de reformas educacionais insiste que existo, pois assino o meu nome. Então, gente, nós temos que mudar o conceito de qualidade de vida do trabalho de acordo com a evolução de mudanças de gerações. Senão, nós vamos perder o bonde mesmo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Passando agora para o Valdemar, que faz as apresentações em nome do ETS. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aos organizadores desse evento e à professora Rosa Maria pela oportunidade de participar desse encontro hoje com vocês. Eu vou fazer uma breve exposição dividida em 2 partes. Uma apresentação do Instituto Ethos e depois algumas considerações sobre a questão do voluntariado nas empresas. Bom, o Ethos é uma instituição bastante nova, tem menos de 1 ano de existência, mas é fruto de uma trajetória de um grupo de líderes empresariais e de empresas. Eu diria que ao longo dos últimos
10 anos, vem não só perseguindo, né, uma revisão de valores e introdução de novas práticas de gestão, né, como tem buscado também se envolver com as questões relacionadas com o futuro da sociedade brasileira. E que, nos 2 últimos anos, iniciaram todo um processo de diálogo e de pensar o papel das empresas no futuro do país, o que os levou a constituir essa instituição que tem por objetivo e por missão promover o conceito da responsabilidade social das empresas e ajudar as empresas a incorporarem a ideia da responsabilidade como um novo paradigma de gestão. Então, o ethos, a gente pode dizer que, inicialmente, se a gente hoje estivesse participando da discussão que os empresários, que esse grupo de empresários, ou de líderes empresariais, tinha 2 anos atrás, a ideia inicial era muito em torno da importância de promover o engajamento das empresas na comunidade, de promover a filantropia, né, empresarial. E ao longo desses 2 anos de reflexão, se começou a formar um novo entendimento de que, mais do que promover a filantropia empresarial, a ideia da responsabilidade social das empresas aponta no sentido de um novo paradigma de gestão de negócios. Então, o ethos foi criado, como eu disse, em setembro do ano passado, com essa missão. Se o João consegue colocar aí a primeira lâmina, com esse intuito de disseminar a prática da responsabilidade social e ajudar as empresas a incorporar o conceito, rever os seus valores, incorporar o conceito da responsabilidade no dia a dia da empresa. A 2, construir, desenhar e implementar políticas e práticas em todas as áreas de gestão da empresa. Isso a responsabilidade social não é apenas a atuação da empresa na comunidade, mas o conjunto de práticas e políticas que perpassam todos os aspectos da gestão da empresa. Um outro desafio e missão do ethos é demonstrar aos acionistas e aos investidores as vantagens e os resultados da gestão com responsabilidade social, né? E nós o que estamos vendo cada vez mais é que a ideia da responsabilidade social, ela hoje é um fator fundamental de sucesso nos negócios, e que a gestão com responsabilidade social é a gestão que pode, de forma mais significativa, ter um impacto em termos da rentabilidade, da perenidade e da segurança do negócio. E uma das nossas missões do Instituto, dos elementos da missão do Instituto é exatamente procurar demonstrar aos acionistas e aos investidores, né, o impacto econômico, o impacto da gestão com responsabilidade social, em termos de resultados concretos, né, para a empresa. E é também missão do Instituto ajudar as empresas a atuarem na comunidade. Né? Afinal de contas, nós temos tem uma história interessante nos Estados Unidos que vale a pena mencionar, que em Los Angeles houve a famosa riots, né, enfim, grandes distúrbios de rua em função de conflitos raciais, né, e depois se espalhou por várias cidades. E um empresário numa das cidades da costa leste dos Estados Unidos disse uma frase que vale muito para o contexto do Brasil. Ele disse: não se pode ter uma empresa de sucesso numa comunidade em chamas. E em função disso começou, né, a repensar as suas práticas na empresa e começou a desenvolver um conjunto de atividades objetivando contribuir para diminuir essa grande distância e essa grande tensão racial, né, que existia na sua cidade. E a mesma coisa
nós dizemos no método, mas é impossível pensar no longo prazo empresas de sucesso num país em chamas, num país em que a concentração de renda e a problemática social, e o desemprego e tal, só se agrava. E um dos objetivos também do ethos é não apenas demonstrar aos acionistas a importância e ajudar as empresas a incorporar, mas também estimular as empresas a pensarem de que forma elas podem contribuir para um desenvolvimento mais saudável e sustentável na sociedade brasileira. E então trabalhamos com essa grande esperança e expectativa de que empresas melhores podem gerar uma sociedade melhor. E, na medida em que as empresas possam incorporar a responsabilidade social como um paradigma de gestão, a gente vai poder, com isso, as empresas vão estar contribuindo para a construção da sociedade mais justa. Em termos da visão que o ethos propõe hoje, entendendo um novo papel das empresas, é a perspectiva que as empresas socialmente responsáveis, elas são os agentes de uma nova cultura empresarial e agentes de mudança social. Então, nós estamos falando de criação de uma nova cultura no mundo empresarial, e, portanto, temos que estar preparados para um trabalho de longo prazo. Não queremos que a ideia da responsabilidade social seja vista como uma moda passageira, mas sabemos que essa é uma tarefa de muitos anos, de criar um novo paradigma, de criar uma nova cultura, que tem como um dos seus elementos centrais é a ideia de que a empresa ela deve produzir valor para todos os públicos com os quais a empresa não se relaciona. O Milton Friedman tem uma frase de 20 anos atrás, que ainda é muito citada, na qual ele dizia que a única responsabilidade da empresa é gerar valor para os seus acionistas. E que todo o resto era perda de recursos e desvio de finalidade. Ele, inclusive, se posicionava claramente contra a ideia de que as empresas deveriam se envolver em atividades de filantropia corporativa na comunidade. E hoje, o que nós vemos que há um outro paradigma, que a empresa bem-sucedida e que dá mais rentabilidade, maior retorno para o acionista, é aquela empresa que consegue gerar valor para todos os públicos dos quais a empresa depende. É muito interessante fazer a relação entre aquilo que o professor Tsukamoto acabou de falar sobre as expectativas das novas gerações e a ideia de que a empresa tem que ser um espaço de geração de valor para todos. Isso porque a gente sabe que um dos fatores críticos para o desenvolvimento das empresas nas próximas décadas é a capacidade da empresa de recrutar e manter talentos. E a empresa ela só será capaz de recrutar e manter talentos, especialmente num contexto de uma economia que depende cada vez mais do conhecimento e desse talento para gerar valor econômico para a empresa, se ela consegue estabelecer uma relação com essas pessoas que gere valor para ambas as partes. Então, a ideia de que a única função social da empresa é gerar valor para os acionistas, eu acho que vem sendo superada pelas dinâmicas e as transformações que passam as nossas sociedades. Se a empresa que não for capaz de gerar valor para os seus colaboradores e funcionários, para a comunidade na qual ela está inserida, para o meio ambiente, vão ser empresas que vão cada vez mais ter dificuldade de garantir um retorno adequado para os acionistas. Então, o que nós estamos vendo cada vez mais é que existe um conjunto de fatores relacionados com a questão do meio ambiente, com expectativas na sociedade, expectativas dos indivíduos que detêm conhecimento em relação a uma empresa que procura ter um papel muito mais amplo do que o de apenas gerar valor para os donos do capital. E um outro elemento que também temos procurado ressaltar e que temos cada dia mais com força é a ideia de que as empresas têm uma relação,
têm uma gestão de responsabilidade social, elas começam a se diferenciar, né, diante do público, né, e com isso ter melhores condições de desenvolver uma relação de fidelização com o consumidor. Num contexto de competição cada vez mais acirrada, a questão da fidelização, né, passa a ser um fator-chave, né, de sucesso, e um dos elementos. No futuro, nas próximas décadas, nós vamos ter 2 elementos que vão definir o valor de uma empresa. Mais do que o capital financeiro que ela dispõe, mais do que as máquinas e os processos tecnológicos, 2 fatores serão essenciais nas próximas décadas. Um é a imagem, né, da empresa, o brand, né, e a identidade, né, da empresa. E segundo é a capacidade de reter e recrutar talentos. Né? E as empresas com responsabilidades sociais têm, né, essa maior possibilidade de se diferenciar junto ao público e criar uma relação desse público com a sua, né, com a empresa, com o seu brand, né, que vai trazer retornos, né, maior para as empresas. E por isso nós dizemos que a ideia da responsabilidade social trata-se muito mais de uma atitude estratégica de negócios do que simplesmente uma obrigação ética ou moral, né, com a sociedade. E por isso falamos da ideia da gestão com responsabilidade social, necessidade de se começar a pensar um novo paradigma de gestão, que não está centrado apenas na qualidade do produto, nem está uma gestão voltada apenas para a qualidade dos sistemas, mas uma gestão que está voltada, acho que essencialmente, para a qualidade das relações entre a empresa e os vários públicos com os quais a empresa se relaciona. E 3 elementos, nós acreditamos, fazem parte ou podem constituir, seria o cerne de um novo paradigma de gestão, que é a ética, a qualidade das relações e a ideia da geração de valor, né, para todos os envolvidos com a empresa. Certamente, um dos elementos que está relacionado com essa ideia da qualidade das relações, obviamente a questão da qualidade de vida no trabalho, né, a gente está falando especificamente da questão da qualidade da relação da empresa com os seus colaboradores. E um dos elementos que pode contribuir para isso, um dos elementos que eu vou abordar aqui, é a questão do voluntariado, né, empresarial. Como dos mecanismos ou uma das atividades que a empresa pode desenvolver que permite a ela estabelecer uma relação diferenciada com os seus, né, colaboradores, né, e criar um espaço de realização pessoal que vai além, né, do trabalho que pode ser realizado no horário do trabalho, mas que a empresa passa a ver o indivíduo como, né, como um todo, né, com as suas necessidades, com as suas esperanças, com as diferentes motivações, diferentes interesses, e através de programas de voluntariado a empresa começa a desenvolver uma relação diferenciada. Obviamente que não é apenas a existência de um programa de voluntariado que vai assegurar que a relação da empresa com seus colaboradores seja uma relação, né, de qualidade. Esse é um conjunto de fatores, né, que passa pela transparência das relações, pela ética nas relações, pelos espaços que são dados para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, pela possibilidade das pessoas terem o poder de participar dos processos de decisão, né, os espaços que são dados para que os indivíduos possam ter uma vida culturalmente mais rica e, portanto, possam exercer melhor a sua criatividade, né, e também, né, a empresa apoiar aquelas iniciativas, né, que trazem um alto grau de satisfação para os indivíduos, como é o caso do voluntariado empresarial. Nós temos acompanhado dentro do EPS, criamos um grupo temático para trabalhar a questão do voluntariado, temos reunido as empresas associadas que têm promovido esse tipo de atividade e, invariavelmente, o que constatamos é que as empresas que têm, de uma forma mais ativa, criado programas no Brasil, né, de voluntariado, que ainda são poucas,
são empresas que já estão colhendo uma série de frutos em termos de melhoria, né, do clima organizacional, né, de criar oportunidades até através da atividade de voluntariado para que os seus colaboradores e funcionários possam desenvolver uma série de habilidades de liderança, e, enfim, temos recebido uma resposta muito positiva e um feedback muito positivo das empresas que têm desenvolvido esse tipo, né, de programa. E mais uma vez, eu acho que é interessante ressaltar que é o tipo da atividade, né, e essa deve ser a lógica que preside, eu acho, hoje em dia, qualquer atividade que a empresa vai desenvolver, seja de negócio, seja na área de recursos humanos ou de marketing, que permite a gente perceber muito bem como essa atividade ela gera valor, né, para todos aqueles que estão envolvidos. Né, que a atividade de voluntariado ela é capaz de gerar valor para a empresa, ela termina sendo um excelente negócio, né, para a empresa, porque traz retornos quantificáveis, né, como né, ela gera valor para os empregados que participam e ela gera valor para a comunidade que é beneficiária, né, da ação da empresa. Né, e cada vez mais a empresa de sucesso é aquela empresa que consegue, em cada atividade que faz, né, extrair o máximo possível de valor, né, para os vários, né, setores, né, interessados. Bom, no próximo quadro eu tenho alguns elementos, alguns benefícios que nós levantamos com as empresas associadas ao Ethos. Né, fizemos uma pesquisa, uma série de reuniões, procurando levantar, do ponto de vista da empresa, quais são os benefícios que os programas de voluntariado que essas empresas têm executado trazem para a empresa. E uma das primeiras pontos que temos observado é que a atividade, o engajamento dos funcionários, ou o apoio que os funcionários desenvolvam atividade de voluntariado, tem sido um instrumento de aprimoramento das habilidades e das capacidades pessoais e profissionais dos funcionários. Hoje em dia, os programas mais sofisticados de voluntariado já estão integrados nas estratégias de capacitação, né, de recursos humanos. Você deixa de ser uma atividade da área social da empresa e já começa a estar integrado nos programas de capacitação e formação de recursos humanos. Porque a atividade do voluntariado, que muitas vezes é uma grande oportunidade de você colocar um funcionário numa posição de tomada de decisões, de trabalhar em equipe, de desenvolver uma liderança na comunidade, de desenvolver a sua habilidade de falar em público, enfim, uma série de habilidades que de uma maneira relativamente segura para a empresa, se é com um baixo nível de risco para a empresa, se essas habilidades podem ser desenvolvidas num contexto de uma atividade de voluntariado. E hoje em dia, já, mesmo aqui no Brasil, algumas empresas já começam a alinhar, né, fazer um alinhamento entre as atividades de voluntariado que a empresa promove junto com os funcionários e as atividades de formação e capacitação de recursos humanos. Um outro benefício que eles ressaltado, que está relacionado com esse desenvolvimento de habilidades, esse desafio, né, para os colaboradores, que é trabalhar em comunidades, em situações adversas, e ir trabalhar numa favela, de ir trabalhar com portadores de deficiência, enfim, enfrentar desafios que muitas vezes levaria anos e anos para essa vivência ser propiciada dentro, né, do espaço, né, de trabalho. Um outro é a questão da motivação e da autoestima que a atividade de voluntariado, né, traz. Eu não chegaria a usar, eu vou terminar usando, estou dizendo que não chegaria, mas vou usar, né, esse dado. Há uma pesquisa em andamento no MIT, né, nos Estados Unidos, que mostra, e essa é uma pesquisa que já tem os seus primeiros resultados, mas ainda não foi divulgado na sua íntegra, né, mas que mostra que a participação dos indivíduos em atividades comunitárias, seja na igreja, seja na sua vizinhança, seja num trabalho social, ela tem um efeito na produção de endorfinas e de elementos químicos e tal, que dão um alto grau de satisfação pessoal. Ela mexe com a química. Quando a gente fala
né? Eu acho que cada um da gente pode ter uma experiência de mostrar como esse tipo de trabalho traz um nível de emoção, que traz um alto grau de satisfação e de motivação. Né? E as pessoas, né? Por exemplo, uma CIA, por exemplo, né? Tem depoimentos de como o envolvimento, né, das pessoas na comunidade, sendo mesmo tirada do horário do trabalho, ela dá um retorno enorme em termos de criar um clima, né, e um grau de motivação dos funcionários que, de outra forma, né, simplesmente os tradicionais programas multipasionais não conseguem, né, alcançar. Bom, outros elementos são o desenvolvimento de lideranças, o fortalecimento de relações da empresa com a comunidade, né, que é outro elemento importante, o fortalecimento da imagem da empresa. Uma outra coisa é o leverage, né, que é a empresa conseguir ter um impacto na comunidade, um impacto na educação, um impacto na saúde, com um investimento relativamente de baixo custo. E naquelas empresas, ainda não no Brasil, mas nos Estados Unidos especialmente, que têm feito pesquisa sistemática avaliando o impacto dos programas de voluntariado, já se vê uma correlação muito clara entre o envolvimento das pessoas com atividades voluntárias na comunidade e a redução da rotatividade e do absenteísmo no trabalho. Isso já bem quantificado em várias pesquisas, né, nos Estados Unidos. Bom, como o tempo já esgotou, e esse é um tema apaixonante que eu poderia passar mais meia hora, mas eu não vou submetê-los a isso, eu vou direto para o livro. Mais 2 quadros. Próximo. Não, um antes desse. Bom, existem duas coisas que é interessante observar, é que existem várias atitudes da empresa em relação ao voluntariado. As pesquisas realizadas aqui no Brasil, a maioria das empresas demonstra ter uma disponibilidade, aí a expert, a professora Rosa Maria, para falar, né, vem de maneira positiva a ideia do voluntariado. Né? Mas poucas empresas têm dado o passo seguinte, que é estruturar programas e ter uma atuação sistemática de apoio, todo um sistema de apoio ao voluntário. Né? Muitas vezes as empresas se adaptam às ações voluntárias que já são realizadas pelos funcionários na comunidade, e isso tem sido interessante. Todas as empresas, quando elas perguntam ao EPS o que elas devem fazer, a primeira coisa que a gente diz é: por que vocês não fazem uma pesquisa com os funcionários para ver o que os funcionários já fazem, independentemente da empresa? Né? E todas elas se surpreendem com a quantidade de trabalho voluntário que os empregados já fazem na sua vida cotidiana, na sua vizinhança, na sua igreja, né, junto com as suas entidades. E que é possível, né, sendo criativo, estruturar programas ativos de apoio ao voluntário, né, a um custo relativamente baixo, já construindo um programa de voluntário a partir daquilo que os próprios colaboradores e funcionários, né, já fazem. Bom, fazendo uma relação, que eu faço nesse próximo quadro, entre os 3 elementos da gestão com responsabilidade social e um programa de voluntariado, eu diria que eu estava dizendo que como a gente vê no novo paradigma de gestão, a gestão com responsabilidade social envolve ética, a qualidade das relações e geração de valor. E você pensar, né, um programa de voluntariado, é preciso pensar um programa de voluntariado que está alinhado com essas 3 dimensões. Na questão da dimensão ética, como um programa de voluntariado ele pode servir para o desenvolvimento de uma cultura, de uma nova cultura no local de trabalho, né, e como ela pode servir, né, para a explicitação, para a vivência na prática dos valores, né, da empresa. E se o programa de voluntariado for feito sem estar alinhado com os valores da empresa, eu diria para a empresa melhor não fazer, né, do que envolver os funcionários num processo que só vai ressaltar as contradições, né, entre, né, os valores. Se a empresa está querendo fazer um programa de voluntariado para ter marketing, né, para ter benefícios e vantagens imediatas, manipular os seus colaboradores em função
seus interesses, é melhor não fazer. Né? E a dimensão ética é uma dimensão primordial nessa relação, né, de voluntariado. Em relação à questão da qualidade das relações, a questão da autoestima e do engajamento dos colaboradores, e em relação à geração de valor, o benefício que o programa pode trazer para a comunidade. E todos esses elementos devem estar presentes no momento em que a empresa quiser desenhar um programa de voluntariado. Então, eu tinha algumas outras transparências, com alguns exemplos que eu poderia dar, da CIA, da McKinsey e tal, mas no debate talvez eu possa falar para vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade, desculpe ter passado tanto tempo da hora, né, e estou aberto para o debate. Obrigada, Manetto, porque acho que tem algumas vantagens de nós juntarmos mesas onde as pessoas têm valores e princípios bastante semelhantes, porque a fala do professor Sakamoto, dando-nos uma visão da cronologia das gerações em termos de mudança de atitude, de comportamento e de expectativa, seguida da fala do Manetto sobre o papel do Instituto Ethos em desenvolver a consciência social no âmbito das empresas, acabou, inclusive, eliminando a necessidade de eu fazer uma série enorme de referências que eu deveria fazer a respeito do que temos trabalhado aqui na universidade. O professor Sakamoto fez uma colocação muitíssimo importante. É no ambiente educacional que vai se formar esta mentalidade ética ou não ética, né? Então, a universidade tem um papel fundamental aí, como outras instituições, né? A família, a escola, outras instituições da sociedade têm um papel fundamental na formação desta consciência ética. Dentro desse escopo, na universidade, nós temos buscado realizar trabalhos de pesquisa, de cursos, de extensão, e introduzir nos próprios cursos regulares aqui da Faculdade de Economia e Administração disciplinas que cuidam da questão da responsabilidade social, da questão da cidadania, da questão da conscientização. Esse é um papel ao qual a universidade não poderia se furtar, um papel essencial, né? E eu vejo que esse é um espaço para todas as organizações que comungam esse tipo de princípios e valores. Quer dizer, o espaço que o Instituto Ethos vem ganhando é um espaço que lhe permite fazer, então, parceria com instituições como as instituições universitárias, como as próprias empresas, né? Um dos exemplos de trabalho que a universidade está tocando e que eu escolhi para vir mostrar para vocês hoje, vem justamente reiterar, e eu gostaria que no debate, inclusive o professor Sakamoto gostaria também de fazer algumas colocações a respeito desse assunto, vem reiterar, agora com dados de pesquisa, algumas colocações que o Manetto fazia a respeito de uma das estratégias que a organização de mercado pode utilizar para desenvolver a sua atuação social. Como o Manetto colocava, não é a única estratégia, né? Pelo contrário, num estudo anterior a esse que eu vou lhes apresentar, nós levantamos os casos de benchmark das relações de parceria entre organizações de mercado e organizações sem fins lucrativos, exatamente observando como indústrias, empresas de comércio, etc., podem alavancar o trabalho de entidades sociais e, ao mesmo tempo, receber dessas entidades sociais um aprendizado para manejar os seus próprios negócios. Isso foi muito interessante, porque isso acabou derrubando essa conclusão dessa pesquisa anterior que nós realizamos com o IDR de Boston e a Ford Foundation. Ela acabou derrubando alguns mitos que a gente tinha na cabeça, como, por exemplo, de que só
a grande empresa tem recursos e condições a oferecer para as pobres entidades sociais. Nós descobrimos que isto é uma via de mão dupla. As entidades sociais beneficiadas com recursos, com apoios das grandes empresas, acabam dando um troco de volta que é muito importante, né? E esse troco vai muito pela área do aperfeiçoamento da gestão, como o Manet dizia, vai muito pela área do aperfeiçoamento das habilidades profissionais, né? E por aí afora. Mas exatamente essa pesquisa nos propiciou abrir uma segunda pesquisa aí focada só na questão do voluntariado empresarial. E nós estamos aí atendendo uma demanda que vem do programa Comunidade Solidária. O programa Comunidade Solidária tem interesse em divulgar o voluntariado empresarial e apoiar empresas que desejam instalar programas de voluntariado entre seus funcionários. Falando em termos genéricos, uma das primeiras constatações muito interessantes dessa pesquisa foi de que brasileiro é voluntário. E esse é um pouco o nome do texto resumo que eu deixei para vocês, né? Nós temos aqui no Brasil uma tendência a mitificar as coisas que são de fora. Então existe uma frase de senso comum que é utilizada, que sempre se diz assim: não, o brasileiro não se dispõe a fazer trabalho voluntário. Ele é muito cordial, ele é muito alegre na hora de fazer carnaval, na hora de fazer samba no morro. Agora, na hora de ajudar a criança carente, a família do aidético, etc., o brasileiro não tem essa disponibilidade. Uma das primeiras constatações que a gente observou na pesquisa é que a grande maioria das pessoas, de maneira individual, presta algum serviço voluntário. Só que, ao contrário do que a gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos, onde esse tipo de atividade realizada por adolescentes, por jovens, por aposentados, é muito valorizado socialmente. Então, acho que uma primeira constatação assim, muito ampla, muito genérica da pesquisa é de que a pessoa, o indivíduo, o cidadão, ele está preparado para um chamamento para um programa de voluntariado. A segunda constatação é de que um programa de voluntariado dentro de empresa, ele precisa ser extremamente flexível para abranger a enorme diversidade que existe dentro da empresa e que existe na comunidade a ser atendida. Ou seja, uma das primeiras receitas de bolo que nós estamos passando para o programa Voluntários da Comunidade Solidária é, por favor, não queiram padronizar programas de voluntariado empresarial. Não queiram fazer manual de procedimentos. Pelo contrário, suscitem a criatividade, suscitem a flexibilidade. Porque é assim que os programas de voluntariado que nós temos observado alcançam um grande sucesso. Porque eles dão ao indivíduo que participa do programa um grau de autonomia e um grau de satisfação por aquilo que eles fazem, que acaba tornando o programa muito mais efetivo do que se ele for extremamente regrado, extremamente manualizado. No próximo chart, eu gostaria de mostrar rapidamente para vocês, você pode virar, João? O que tem sido a pesquisa. Ela tem 3 níveis, tá? Um nível quantitativo que está sendo feito com parceria com o CIEE. Nós enviamos 1.200 questionários a empresas distribuídas em 8 estados do país e tivemos um retorno espontâneo de 274 questionários. Isto é simplesmente magnífico. Todo mundo que faz pesquisa junto à empresa sabe que quando a gente tem um retorno perto de 10%, dá para ficar muito feliz, né? Nós tivemos um retorno de mais de 20%. Bom, destas empresas, 54% delas têm algum tipo de atividade social que de alguma forma envolve os seus funcionários. Quer dizer, esse é um dado bastante importante. O segundo nível do estudo
lá chamado de estudo qualitativo, está sendo feito em parceria com o GIF e com o Senac São Paulo. É um estudo que nós estamos fazendo de aprofundamento dentro de empresas que se propuseram a mostrar o seu programa em ação, ou mesmo que ela não tenha um programa em ação, qual é o projeto que ela tem na cabeça para fazer um programa de voluntariado. E o terceiro nível, um nível maior de aprofundamento, onde serão realizados estudos de caso dentro das empresas que se abrirem, inclusive para fazer um diagnóstico do que vai bem e do que vai mal no seu programa de voluntariado. E a primeira empresa que se abriu para isso é a CIA, que tem um dos programas já mais consolidados de voluntariado no Brasil. Podemos seguir? Nesse estudo, nós, no dia de hoje, apenas para ser um pouco mais rápida, eu vou falar um pouco para vocês do estudo qualitativo. O estudo qualitativo, lá está escrito 20 empresas, mas no finzinho do trabalho de campo, 2 pediram para entrar na amostra. Então, nós temos 22 empresas abertas ao nosso estudo, que foi realizado entrevistando pessoas dentro da empresa que coordenassem o programa, mas não só elas. Nós entrevistamos também diretores e gerentes do negócio, porque nós queríamos saber quanto que o negócio tinha alguma sinergia com a proposta de voluntariado empresarial e funcionários envolvidos no programa de voluntariado. Pode pôr o próximo chat. Pode passar até meio rapidinho, porque aí nós estamos chamando de voluntário o cidadão que, motivado por valores de participação e solidariedade, doa o seu tempo, o seu trabalho, o seu talento de maneira espontânea e não remunerada para causas de interesse social e comunitário. Nós não tínhamos um conceito para voluntariado empresarial, que é uma ideia extremamente nova no país, e usamos o conceito de um estudo feito pelo Points of Light, que é esta ideia de um apoio formal e organizado que a empresa dá aos seus colaboradores para que eles voluntariamente possam servir a sua comunidade. Pode seguir, pular a próxima. Pode pular. Esses são os níveis de abordagem que nós estamos usando. A próxima, João. Ele não está obediente da nossa pressa, né? Aí a ideia, e aí as empresas que se dispuseram a entrar no nosso estudo, eu digo se dispuseram porque as empresas precisam ter essa capacidade que o Maneto falava de transparência, né? De poder se mostrar sem qualquer problema. Nosso objetivo era usar empresas de pequeno, de médio e de grande porte, usar empresas dos 3 setores da economia, e acho que aí nós tivemos uma representatividade, multinacionais e nacionais, e aí tivemos uma representatividade bastante significativa. Uma síntese das conclusões. Bom, a primeira síntese é que uma empresa que quer instalar um programa mais ou menos formal, não importa, ela deve necessariamente ter algum tipo de atuação social, e o programa deve estar dentro do seu foco de atuação social. Nós observamos que há empresas que fazem uma alta sinergia entre a sua estratégia de negócio, qual é o seu produto, qual é o seu mercado, e a sua forma de atuação social. E outras empresas que preferem ter essas práticas absolutamente distantes, afastadas uma da outra, né? O que a gente tem observado é que as empresas que estabelecem essa sinergia entre a estratégia negocial e a estratégia de atuação social conseguem obter uma maior eficácia nos seus planos de atuação social e, inclusive, no envolvimento dos colaboradores enquanto voluntários. O que nós observamos nos programas estudados é que, atualmente, as empresas que têm programas estruturados estão se voltando predominantemente para
programas que atendam crianças e adolescentes em situação de risco, principalmente nos aspectos educacionais. Se de um lado, como pesquisadores, nós achamos isto muito bom, muito interessante, uma vez que educação é uma prioridade do desenvolvimento social do país, por outro lado, isso está nos preocupando, porque nós sabemos que criança é muito mais charmoso do que velho, ou do que doente aidético, ou de que deficiente mental. Então, está nos preocupando um pouco quanto que a diversidade de população-alvo precisaria ser pensada com mais carinho por esses programas, né? O investimento que a empresa faz, e isso também é um dado muito interessante, não tende a ser um investimento do ponto de vista financeiro muito alto. Pelo contrário, se comparado às verbas, aos budgets, normalmente colocados à disposição das áreas de marketing institucional para fazer patrocínios difusos em relação a vários projetos, geralmente o investimento financeiro na área social é muito mais baixo, trazendo de fato, como o próprio Maneto dizia, um retorno alto, tanto por parte das entidades que são beneficiadas, como por parte da visibilidade junto à comunidade, como por parte da credibilidade que o programa ganha dentro da empresa. Há diferentes graus de formalização dos programas em termos das formas como gestá-los. Há empresas que trabalham muito mais fornecendo fontes de informação, né? Há empresas que operam diretamente as ações dos seus programas de voluntário. Tem se mostrado muito importante que a empresa use formas de reconhecimento e valorização do colaborador voluntário. Esse reconhecimento, em geral, tem se dado sob a forma de certificados, de prêmios, de botões, etc. São coisas muito singelas, muito simples, mas que são muito eficientes porque elas têm que atuar no campo da autoestima e não no campo, por exemplo, da remuneração ou de outras formas de reconhecimento de mérito, né? O que nós achamos muito interessante são as formas indiretas de reconhecimento que vêm sendo muito valorizadas por funcionários. Algumas empresas, por exemplo, estão ligando a doação de bolsas de estudo ou a doação de formas de melhoria de capacitação profissional ao trabalho voluntário que está sendo despendido pelos seus colaboradores. Isso causa também uma satisfação muito grande aos funcionários. Podemos girar. Benefícios e vantagens, vai ser meio repetitivo do que o Maneto falou. O primeiro benefício, realmente, uma elevação do nível de motivação e de satisfação. Um dos casos mais interessantes que nós observamos foi junto à Fundação IOSP Maxion, que faz projetos de profissionalização de adolescentes e usa nessa profissionalização o trabalho voluntário de seus operários, de seus técnicos, de seus gerentes de produção de fábrica. Essas pessoas são submetidas a treinamento para trabalharem como professores na profissionalização dos adolescentes. Foi fantástico o depoimento dos operários, como eles sentiam uma nova valorização da sua própria profissão a partir do momento que eles estavam ensinando a sua profissão a esses adolescentes. Melhoria de clima organizacional, melhoria das condições de desenvolvimento profissional e melhoria da imagem institucional são as principais vantagens que são observadas em todas as empresas, mesmo que elas não tivessem criado o programa com esses objetivos. Vamos ver se a gente consegue finalizar. Até o laptop está devagar.
Algumas reflexões para se pensar, baseadas na conclusão da pesquisa, das vantagens de se ter um programa de voluntariado empresarial. Em primeiro lugar, ele não pode ser um programa amadorístico. Ele é um programa profissional e um programa de responsabilização. Nessa medida, ele traz uma forte contribuição à ideia de profissionalismo e responsabilidade com a qual o colaborador tem que estar comprometido dentro da própria empresa, né? Não existe um tipo verdadeiro de voluntariado empresarial. Se a atuação social for verdadeira, quer dizer, nesse sentido que o Manetto colocava, expressando a ética e a responsabilidade da empresa, o programa de voluntariado segue os mesmos padrões. Os benefícios para a empresa podem ser intangíveis e subjetivos, mas eles partem de necessidades reais e, por isso, eles se concretizam. A competência de negócio da empresa tende a ser um diferencial poderoso na sua atuação social. Ela tende a usar a mesma competência para atuar socialmente. Nesse caso, quantidade nem sempre é sinônimo de eficácia. Há empresas com pequeno número de voluntários e com trabalho extremamente eficaz. O programa deve estar muito claro, muito claramente posicionado entre as políticas de recursos humanos e de atuação social da empresa. Não se pode tentar fazer benefício trabalhista com o nome de atuação social, né? Não é necessário formalizar o programa, ele pode ser um programa mais informal, mas é essencial que ele tenha um padrinho legítimo dentro da organização. A sua gestão adequada é importante porque os programas começam com muito impulso, muita criatividade, mas eles podem perder o gás se eles não forem bem geridos. Não se pode perder de vista que o funcionário quer ter uma participação enquanto cidadão. Ele não quer ter uma participação que seja normatizada pela empresa. E, finalmente, as organizações de terceiro setor, como o Instituto Ethos, como a Choca, como a FEAC de Campinas, elas não precisam ter uma atitude passiva em relação às organizações de mercado. Pelo contrário, elas podem atuar de forma bastante agressiva, buscando as organizações empresariais e oferecendo seus projetos, oferecendo a sua atuação numa verdadeira aliança estratégica entre terceiro setor e mercado. Esses são alguns dados, infelizmente, dado o adiantado da hora, não há como entrar em maiores detalhes, e eu gostaria então de estar abrindo ao público para os comentários e as perguntas que gostariam de dirigir.